Oi, gente, aqui é a Luísa e hoje a gente vai discutir e resolver os exercícios de filosofia contemporânea. Primeiro, a gente vai resolver esse exercício do Enem de 2016. Eu gosto sempre de ler o enunciado primeiro e só depois ler o texto, porque assim, quando a gente for realmente ler o texto, a gente já sabe mais ou menos qual resposta procurar nele. Então vamos começar. Esse solilóquio pode ser considerado um precursor do existencialismo ao enfatizar a tensão entre. Então, o que a gente tem que procurar no texto é qual a tensão que esse texto enfatiza. Ser ou não ser, eis a questão. Morrer, dormir, dormir. Talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado ao túmulo vital, nos obrigam a hesitar. E é essa reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. Então, uma coisa importante da gente reparar é que esse texto ele faz referência ao existencialismo. O enunciado faz referência ao existencialismo. Então, a gente tem que procurar uma tensão que é existente nessa corrente. E o que é muito marcante do existencialismo? É a crença de que a existência humana precede a essência humana, ela vem antes da essência, e também, algo que Sartre diz muito, a questão da liberdade humana. Como o ser humano ele tem consciência de que ele é um ser, de que ele existe, e ele tem capacidade de escolher a vida dele, escolher como ele vai construir essa vida, ele se torna um ser que tem muita liberdade. E essa liberdade, ela faz com que a gente tenha que escolher o tempo inteiro. E essa escolha, ela pode causar uma grande angústia. E é justamente isso que está sendo dito aqui na alternativa A, que a consciência de si, saber que você existe, saber que você é responsável por escolher as coisas da sua vida, gera uma grande angústia, que é uma grande dificuldade do ser humano de lidar, porque não é possível fugir dessa escolha. E por que as outras alternativas não estão certas? A inevitabilidade do destino, isso não é nem um pouco algo do existencialismo. O existencialismo diz justamente que não há um destino, você escolhe o que você vai fazer. A tragicidade da personagem e a ordem do mundo. Não é isso que o existencialismo foca, e nem mesmo o texto, não é esse a ênfase dada. Racionalidade argumentativa e a loucura iminente. Não há aí a questão da racionalidade argumentativa ou nem mesmo da loucura. A questão é muito mais a angústia e não a loucura. Uma angústia que é racional. Dependência paterna e impossibilidade de ação. Essa questão da dependência paterna ela não tem uma relação, né, com o que é dito no texto. Então, realmente, o foco principal é essa dicotomia, essa diferença gritante entre essa oposição, né, entre a consciência de si e a angústia que ela gera. E agora a gente vai para a questão número 2, que é do Enem 2017. Ela foi uma questão, na verdade, que teve um pouco de polêmica depois do Enem, porque algumas pessoas diziam que duas das alternativas estavam corretas, mas a questão não chegou a ser anulada e ela não atrapalha o nosso objetivo, que é entender a matéria através dela. Os parâmetros de ação indicados no texto estão em conformidade com uma. A moralidade, Bentham exortava, não é uma questão de agradar a Deus, muito menos de fidelidade a regras abstratas. A moralidade é a tentativa de criar a maior quantidade de felicidade possível nesse mundo. Ao decidir o que fazer, deveríamos, portanto, perguntar qual curso de conduta promoveria a maior quantidade de felicidade para todos aqueles que serão afetados. Então, duas coisas importantes de reparar nesse texto. Primeiro é que faz referência a Bentham, que é um pensador utilitarista que a gente falou sobre. E segundo, que ela postula, ela usa como parâmetro de ação, como a maneira como você deve agir, justamente uma das regras utilitaristas, que é criar a maior quantidade de felicidade possível com a sua ação. Então, agora nós vamos para as alternativas, para dar uma olhada nelas. Vou pular a alternativa A e começar pela B. Os parâmetros de ação estão em conformidade com uma convenção social de orientação normativa? Não, não é isso. Justamente, não existe uma lei geral para ser seguida em todas as situações. E sim, você deve analisar em cada situação o que vai trazer mais felicidade para as pessoas envolvidas. Transgressão comportamental religiosa
Não é nenhuma transgressão comportamental e muito menos religioso, que fala justamente que não é uma questão de agradar a Deus, não tem esse caráter religioso. E vamos pular a D também para a letra E. Inclinação de natureza passional. Não é uma questão passional, é uma questão racional de ponderar o que vai trazer maior felicidade, não de simplesmente agir segundo critérios de paixão de momento. A resposta, então, mais adequada seria a letra D, porque uma racionalidade ela é feita através da razão e tem um caráter pragmático, ou seja, tem um caráter de aplicação, tem um caráter de ver o que vai ser mais interessante. Ele não é uma coisa idealista, ele é uma coisa que quer ver os resultados e não o ideal, não a intenção que você teve ao agir. Algumas pessoas consideraram que talvez a resposta à fundamentação científica de viés positivista, por se tratar de uma coisa, o positivismo geralmente se tratar de uma coisa racional e pragmática, também poderia ser a resposta. Mas, de qualquer forma, o que é mais importante é entender o que é o utilitarismo e quais são esses parâmetros de ação que o utilitarismo utiliza e que isso é uma racionalidade de caráter pragmático. Só lembrando que a banca do Enem não chegou a anular essa questão, eles consideraram que realmente só a alternativa D está correta. Mas só para qualquer dúvida que puder surgir quanto a essa polêmica, ok? Então vamos para a próxima. A próxima questão é também do Enem, de 2016. O texto exprime uma construção alegórica que traduz o entendimento da doutrina nihilista, uma vez que viu os homens sumirem-se numa grande tristeza. Os melhores cansaram-se das suas obras. Proclamou-se uma doutrina e com ela circulou uma crença. Tudo é oco, tudo é igual, tudo passou. Nosso trabalho foi inútil, o nosso vinho tornou-se veneno. O mal olhado amareleceu-nos o campo e os corações. Secamos de todo e se caísse fogo em cima de nós, as nossas cinzas voariam em pó. Sim, cansamos o próprio fogo. Todas as fontes secaram para nós e o mar retirou-se. Todos os solos se querem abrir, mas os abismos não nos querem tragar. Esse é um texto de Nietzsche, um pensador que a gente discutiu também. E uma coisa que vocês podem perceber nesse texto é que ele é muito pessimista, ele é muito amargo, dizendo que tudo é oco, tudo passou, nem os abismos querem nos tragar, nós estamos completamente secos, cansamos os próprios fogos e etc. É uma visão bastante pessimista de uma negação de diversos princípios, de diversos valores. Então, e essa é a alegoria que está querendo construir, é justamente essa alegoria do pessimismo e da negação dos valores que um dia existiram. Então, ela traduz um entendimento da doutrina nihilista, uma vez que ela reforça a liberdade. Não, o que ela está fazendo é praticamente o contrário, dizendo que não tem mais fontes, que todas as chances se esgotaram. Desvela os valores do cotidiano. Não está fazendo uma referência aos valores do cotidiano no texto. Exorta as relações de produção? Também não há nenhuma referência a relações de produção ao longo do texto. Destaca a decadência da cultura? Sim, pode ser algo que porque ele está falando justamente que o que existia antes não existe mais, já secaram todas as fontes. É uma visão muito pessimista do presente. Então, ele sim destaca a decadência da cultura. E a letra E, amplifica o sentimento de ansiedade? Existe sim um sentimento de ansiedade, mas não é essa a alegoria que está sendo feita pelo texto e não é essa o entendimento da doutrina nihilista. Então, é uma coisa realmente sempre importante prestar atenção. Talvez algumas alternativas elas soem relativamente certas, mas às vezes elas não são o que está escrito no texto ou o que está sendo perguntado pela questão. Tudo certo? Vamos para a próxima, então. A questão 4 é também do Enem de 2016. O texto apresenta uma interpretação da modernidade que a caracteriza como uma ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas ao redor, mas, ao mesmo tempo, ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos e tudo o que somos. A experiência ambiental da modernidade anula todas as fronteiras geográficas e raciais, de classe e nacionalidade. Nesse sentido, pode-se dizer que a modernidade une a espécie humana. Porém, é uma unidade paradoxal, uma unidade de desunidade. Então, esse texto faz muito essa abordagem de os paradoxos de coisas opostas e conflituosas.
como, por exemplo, uma unidade que na verdade é desunida, e também a própria modernidade, que por um lado ela promete uma aventura, ela promete transformações, e por outro ela causa uma grande destruição do que já existe. Então agora vamos ver qual é a interpretação da modernidade que é dada por esse texto. Ela é uma dinâmica social contraditória? Sim, é justamente isso que está falando o texto. Se por um lado ela traz união, por outro ela traz desunião, e etc. Interação coletiva harmônica. Ela existe sim a harmonia, mas não é só a harmonia. Por exemplo, não é só a união, novamente. Tem essa desunião também. Fenômeno econômico estável. Não necessariamente, porque ele está fazendo referência também a essa destruição das coisas que a gente conhece. Sistema internacional decadente? Também não chega a ser decadente porque existem transformações positivas. Então, é algo muito importante de vocês repararem. Não é nem algo completamente negativo, nem algo completamente positivo, essa visão da modernidade. Um processo histórico homogeneizador? Ele faz referência à questão de homogeneizar, de anular fronteiras, mas ao mesmo tempo existe essa unidade desunida. Então, realmente, a alternativa que mais tem a ver com o texto e com essa ideia de modernidade que está presente nele é a modernidade enquanto uma dinâmica social contraditória. Tá bem? Então, vamos para a próxima questão. A questão número 5 é da Unicamp, de 2011. As proposições dos enunciados acima podem ser associados ao pensamento conhecido como a história de todas as sociedades tem sido a história da luta de classe. Classe oprimida pelo despotismo feudal, a burguesia conquistou a soberania política no Estado moderno, no qual uma exploração aberta e direta substituiu a exploração velada por ilusões religiosas. A estrutura econômica da sociedade condiciona suas formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas. Não é a consciência do homem que determina o seu ser, mas ao contrário, são as relações de produção que ele contrai que determinam a sua consciência. Então, pontos importantes da gente olhar. Primeiro, a fonte. É sempre muito importante ler a fonte dos textos. Aqui já fala que é de Marx e Engels, e a gente estudou certo pensamento vindo, né, de Marx e Engels. E coisas importantes que ele faz referência também. A luta de classe e a estrutura econômica como estrutura máxima que condiciona as outras estruturas sociais, como, por exemplo, a jurídica, política, religiosa. Então, agora vamos ver qual é a corrente de pensamento que é relacionada a esse texto. Ao materialismo histórico? Pode ser, faz referência à luta de classe, faz referência à questão das estruturas econômicas, que compreende as sociedades humanas a partir de ideias universais independentes. Não existe essa ideia, essas ideias universais independentes. Ela compreende a sociedade humana a partir da posição material dela, né, das formas de produção, da estrutura econômica dela. O materialismo histórico concebe a história a partir da luta de classes e da determinação das formas ideológicas pelas relações de produção. É exatamente isso o materialismo histórico. A luta de classes ela movimenta a história e tudo na sociedade é determinado pelas condições materiais, pelas relações de produção. Mas vamos ver as outras alternativas. O socialismo utópico, que propõe a destruição do capitalismo por meio de uma revolução e a implantação de uma ditadura do proletariado, primeiro que o que propõe a revolução, ela não é o socialismo utópico, como vocês devem ter visto em sociologia, provavelmente, mas há justamente a visão marxista, o comunismo. Então, essa alternativa não é interessante. O socialismo utópico, que defende a reforma do capitalismo com o fim da exploração econômica e a abolição do Estado por meio da ação direta, não está sendo feita nenhuma referência a isso no texto, a essa questão da abolição do Estado e o fim da exploração econômica. É muito mais uma análise das condições presentes. Então, realmente, a alternativa que é mais correta, segundo a questão do texto, é a letra B, que fala do materialismo histórico e das características dele. Tá bem? Então, vamos para a próxima questão. A questão número 6 é da UF, a Universidade Federal de Uberlândia. Com base em seus conhecimentos e na leitura do texto acima, assinale a alternativa correta segundo a filosofia de Hegel. O botão desaparece no desabrochar da flor, e poderia dizer-se que a flor o refuta. Do mesmo modo que o fruto faz a flor parecer um falso ser aí da planta, pondo-se como sua verdade no lugar da flor. Essas formas não só se distinguem, mas também se repelem como incompatíveis entre si.
Então aqui o que ele está falando é de como existe uma ideia, uma forma, e aí surge uma outra que refuta aquela que é incompatível com aquela e que gera uma terceira. E essa é justamente a ideia da tese, da antítese e da síntese, que formam a evolução do conhecimento para o Hegel. Então, vamos ver a alternativa correta segundo essa filosofia do Hegel. A essência do real é a contradição sem interrupção ou o choque permanente dos contrários que impede seu desenvolvimento. Não ocorre, o desenvolvimento ele não é impedido, ele é justamente propiciado por esse choque de contrários, que sem a tese ou sem a antítese não é possível gerar a síntese. As contradições são um momento de unidade orgânica, na qual, longe de se contradizerem e anularem, todos são igualmente necessários. Sim, isso é verdade. Você, igual eu acabei de falar, você não pode ter uma síntese, uma evolução sem ter ou a tese ou a antítese. É necessário que haja as duas. Né? Então vamos para a letra C, só para continuar olhando. O universo social é o dos conflitos e das guerras sem fim, não havendo por isso a possibilidade de uma vida ética. Ele não fala isso, que existem conflitos e guerras sem fim, mas justamente que você vai tendo conflitos que vão permitindo avanços até um dia chegar na verdade absoluta, que seria o espírito do mundo, do Hegel, né, conhecer a si mesmo. Hegel combateu a concepção cristã da história ao destituí-la de qualquer finalidade benevolente. Ele não teve essa intenção de combater, e aqui não faz referência a combater a concepção cristã da história, embora ele tenha, sim, uma visão diferente da história. A história tem um objetivo ético, que é a dominação do espírito sobre a matéria, a busca do fim dos desejos carnais e a ascese espiritual rumo à iluminação. Para o Hegel não existe esse objetivo final como o fim dos desejos carnais e a ascese espiritual rumo à iluminação. A história ela só é um caminho que vai seguindo até que o espírito do mundo atinja a verdade absoluta e conheça completamente a si mesmo. Então a resposta ideal para essa pergunta é a letra D. Então vamos para a próxima questão. Então a questão número 7 é também da UFO, de 2004. A responsabilidade para Sartre diz respeito. O nada, impensado para Parmênides, encontrou em Sartre valor ontológico, pois o nada é o ponto de partida da existência humana, uma vez que não há nenhuma anterioridade à existência, nem mesmo uma essência. Essa tese apareceu no livro O Ser e o Nada. Tal afirmação encontra-se também em outro livro, O Existencialismo é o Humanismo, no qual está escrito: porém, se realmente a existência precede a essência, o homem é responsável pelo que é. Desse modo, o primeiro passo do existencialismo é pôr todo o homem na posse do que ele é, e submetê-lo à responsabilidade total de sua existência. Então aqui é um texto que faz referência ao existencialismo de Sartre, onde não existe nada anterior à existência e que por causa disso o ser humano ele é responsável por todas as suas escolhas. E lembrando que para o Sartre, ele não é responsável só pelas escolhas próprias, mas também pelas escolhas que ele, digamos, desejaria para toda a humanidade. Porque a partir do momento que você decide fazer ou adquirir, ou você decide por uma ação, você está querendo dizer que aquilo é o que você considera como melhor, porque aquilo foi uma escolha sua. Então é como se você incentivasse, como se você quisesse que toda a humanidade seguisse essa lei, seguisse essa escolha que você fez, ok? Então vamos ver as alternativas. Ao indivíduo para consigo mesmo, já que o existencialismo é dominado pelo conceito de subjetividade que restringe o sujeito da ação à sua esfera interior, circunscrita pelas suas próprias representações arbitrárias, que exclui o outro. Toda escolha humana é uma escolha por si própria. O humano, ele sim escolhe por si próprio, mas é diferente daquilo que eu tinha dito. Ele não escolhe exatamente aquilo que eu tinha dito. Ele não escolhe apenas por si próprio. Ele escolhe também por toda a humanidade. Então, não está restrito à esfera interior do sujeito. Então, diz respeito, B, ao vínculo entre o indivíduo e a humanidade, já que para o existencialista, cada um é responsável por todos os homens, pois, criando o homem que cada um quer ser, estaremos sempre escolhendo o bem e nada pode ser bom para um que não seja bom para todos. Isso é bem aquela ideia do que eu tinha dito, que é a responsabilidade do indivíduo pela humanidade, que cada escolha que você faz é como se você escolhesse por toda a humanidade.
Mas vamos ver as outras alternativas. Letra C. Imagens de homens que preexiste e é anterior ao sujeito de ação. É uma imagem tal qual se julga que todos devam ser, de modo que o existencialismo, em virtude da sua origem protestante com Kierkegaard, renova a moral asceta do cristianismo, que exige a anulação do eu. O Sartre, ele se identifica como um existencialista ateu, né? Apesar de existir o existencialismo cristão, por exemplo, que começou com Kierkegaard. Então, não tem essa ideia de renovar a moral cristã para o Sartre. E letra D, ao partido político, que tem a primazia na condução do processo de edificação da nova imagem de homem, comprometido com a revolução e que faz de cada um aquilo que deverá ser, tal como ficou célebre no mote existencialista. O que importa é o resultado daquilo que fazemos. Esse mote, na verdade, ele não é existencialista. Ele é de outra corrente que a gente estudou, que foi o utilitarismo. Então, realmente, a alternativa mais adequada é a letra B, ao vínculo entre o indivíduo e a humanidade. A oitava questão é também do Enem, de 2013. Para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que, na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes de suas vontades. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento real sobre o qual se erguem as superestruturas política e jurídica, e ao qual correspondem determinadas formas de consciência social. Uma coisa muito importante da gente reparar é que o enunciado faz referência ao autor. Quem é esse autor? O Marx, ok? E ele faz essa referência às relações de produção e como elas condicionam, né, toda a vida em sociedade. Ela constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento sobre o qual se erguem todas as demais estruturas que existem, ok? Então, o que essa relação ela faz com que aconteça? Vamos ver. Letra A. O proletariado seja contemplado pelo processo da mais-valia. Vocês devem ter ouvido falar do processo da mais-valia, e ele vai justamente contra o interesse do proletariado, ele vai a favor do dono dos meios de produção e contra o interesse do proletariado, porque o proletariado ele não recebe o equivalente ao quanto ele trabalha. Letra B. O trabalho se constitua como fundamento real da produção material. Sim, o trabalho é um dos fundamentos né, da produção material, porque é a base, essa relação de trabalho é a base para todas as relações sociais. Mas vamos ver a letra C. A consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano. Isso não necessariamente é verdade, justamente porque para o Marx, o progresso humano ele não acontece porque essas forças produtivas elas estão concentradas nas mãos de poucos, né? Essas forças enquanto meios de produção. A autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico. Ele não faz referência a isso, porque pode haver um grande desenvolvimento econômico, como eu já disse, ele muito concentrado não gera essa autonomia. Letra E, a burguesia revoluciona o processo social de formação da consciência de classe. Para o Marx, ele sempre fala isso, a classe dominante, a que está no poder, ela não tem a intenção de revolucionar o processo, a lógica que já existe. Então, a burguesia não faz esse trabalho de revolução. Então, realmente, a alternativa B é a melhor alternativa. O trabalho se constitua como o fundamento real da produção material. A questão 9 é uma questão da UFO de 2007. E ela pergunta qual é a diferença entre o conceito do movimento histórico em Hegel e o do processo histórico em Marx. Essa questão ela não é muito a cara do Enem, porque o Enem geralmente são questões que têm textos maiores, às vezes as respostas estão até mesmo no texto, um pouco menos conceituais, mas elas são de qualquer forma boas para a gente aprender e assimilar. Então, vamos para alternativas. Para Hegel, através do trabalho, os homens vão construindo o movimento da produção de vida material e, assim, o movimento histórico.
A gente nem precisa terminar de ler, né? Porque não é para o Hegel que através do trabalho vai tendo movimento de produção, é justamente para o Marx. E aqui, quando fala que a consciência determina cada época histórica, desenvolvendo o processo histórico, isso é uma ideia muito mais de Hegel do que de Marx. Então tem essa inversão. Letra B. Para Hegel, a história pode sofrer rupturas e ter retrocessos. Por isso, utiliza-se do conceito de movimento de base econômica da sociedade. Não, esse é um conceito do Marx. E o Marx acredita que o modo de produção encaminha para o objetivo final, que é a concretização da razão. Essa ideia de concretização da razão ela não existe para Marx, e sim para o Hegel, né? A verdade absoluta. Letra C. Para Hegel, a história tem uma circularidade que não permite a continuidade. Não é assim para o Hegel, ele quer justamente, ele tem um objetivo final, que eu acabei de mencionar. E para o Marx, a história é construída pelo progresso da consciência dos homens que formam o processo histórico. Não, isso também é a visão do Hegel. Então vamos para a letra D. Para Hegel, a história é teleológica. A razão caminha para o conceito de si mesma em si mesma. Sim, o espírito do mundo conhecendo a si mesmo, né, a partir da evolução da marcha na história. E Marx não tem uma visão linear e progressiva da história, sendo que, para ele, ela é processo, independente da organização dos homens para a superação das condições geradas na produção da vida material, para transformar ou retroceder historicamente. E é exatamente isso que o Marx faz referência. As questões, as contradições geradas na produção da vida material, que são o motor da história. Né? É importante que haja essa organização dos homens para superar essas contradições, para ir além na história. Então, é isso, a resposta mais adequada é a letra D. E por fim, essa questão da Unesp de 2016. A reflexão do filósofo sobre a condição humana apresenta pressupostos. Jamais um homem fez algo apenas para os outros e sem qualquer motivo pessoal. E como poderia fazer algo que fosse sem referência a ele próprio, ou seja, sem uma necessidade interna? Como poderia o ego agir sem ego? Se o homem desejar ser todo amor como aquele Deus, fazer e querer tudo para os outros e nada para si, isto pressupõe que o outro seja egoísta o bastante para sempre aceitar esse sacrifício, esse viver para ele. De modo que os homens do amor e do sacrifício têm interesse em que continuem existindo os egoístas sem amor e incapazes de sacrifício. E a suprema moralidade, para poder substituir, teria de requerer a existência da imoralidade, com que então suprimiria a si mesmo. Esse texto é bom, a fonte ele é do Nietzsche, e ele está fazendo, de certa forma, uma crítica, né, à visão cristã, a esse amor de Deus, e também dizendo basicamente que, na verdade, os seres humanos eles são seres egoístas que agem para ele mesmo, porque não faria sentido, e aqui ele explica por que não faria sentido, que todas as ações humanas fossem desejando dar todo o amor e ser completamente sem pontos egoístas. Então, quais são os pressupostos, quais são as bases, né, dessa reflexão sobre a condição humana? Eles são pressupostos psicológicos baseados na crítica na inconsistência subjetiva da moral cristã. Ele fala, sim, dessa inconsistência da moral cristã, né, que não faz sentido essa ideia de sempre se doar da moral cristã. Mas vamos ver as próximas. Cartesianos baseados na ideia inata da existência de Deus na substância pensante? Não. Para ele, Nietzsche, inclusive, não prega essa existência de Deus inata, algo como que já nasceu com a gente. Essa ideia é uma ideia cartesiana, mas realmente não é uma ideia de Nietzsche. Estoicistas, exaltadores da apatia emocional como ideal de vida sábia, ele não está fazendo uma apologia a essa ideia de distanciamento emocional como ideal de vida sábia. Éticos, defensores dos princípios universais para orientar a conduta humana, ele está indo justamente um pouco contra esses princípios universais, porque ele está querendo dizer que não dá para você agir em mão de uma forma completamente sem egoísmo, a favor dos outros e etc. Metafísicos, uma vez que é alicerçada no mundo inteligível platônico, ele não faz referência a esse mundo das ideias platônico. Não é essa a referência do texto. O texto realmente fala de pressupostos psicológicos que são baseados na crítica
da moral cristã, que é uma coisa muito forte no pensamento do Nietzsche. Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido tirar todas as suas dúvidas e bons estudos. Obrigada.